Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Mande Bem no Enem. Eu sou o professor Ricardo e vou dar uma aula de História diretamente do campus Senac São Paulo. Já gostaria de parabenizar a todos, porque todos são guerreiros, né? Ficar aqui numa sexta-feira à tarde, ouvindo um cara estranho aqui falar de umas coisas que aconteceram em outras épocas, né? Vocês já estão de parabéns, viu, galera? Então é o seguinte, eu queria falar de um assunto que é não só importante para quem vai estudar para Enem, para vestibular, mas acredito que seja muito importante para todos aqueles que querem entender um pouco do Brasil de hoje, tá? Um Brasil que começa com Getúlio Vargas, né? Fatos que começam com Getúlio Vargas, vão até a ditadura militar e, de certa forma, nós somos herdeiros desse período. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, né, na aula de hoje, para compreenderem por quê. Por que nós somos herdeiros desse período e por que ele é tão importante para nós estudarmos. E fazendo um pouquinho o contraponto com a parte cultural, que a música também vai ajudar um pouco vocês a entenderem o período, né? Ela também é um resultado de todas as transformações de todos esses períodos. Tá bom? Então vamos lá. Galera, tem como virar o slide aí, por favor? Mostrar a foto aí. Vocês estão vendo aí o Getúlio Vargas na tela? Maurício e Fernando, eles estão vendo Getúlio na tela? Beleza! Né? Getúlio é mais bonitão que esses caras fez aqui que estão do meu lado, viu? Ficou vermelho. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930, através de uma revolução. Tá? Quem comandava o Brasil? Era uma oligarquia. O que são oligarquias? Oligarquias são pequenos grupos que controlam a economia de um país. Então, no caso, nós éramos dominados pela política do café com leite, antes de 1930. E eles é que nomeavam as pessoas que seriam eleitas presidente da República. Getúlio Vargas, através de uma revolução, acabou liderando um grupo que depois veio a tomar o poder. Muitos dizem, inclusive, que o Getúlio Vargas imaginou o país, né, elaborou o país como nós conhecemos hoje, né, difusão do samba, do futebol, mas vamos falar isso um pouquinho mais à frente. O que é importante saber desse período do Getúlio Vargas? Ele tinha algumas simpatias pelos regimes chamados fascistas, né? Para quem não sabe, Mussolini, fascismo na Itália, nazismo com Hitler na Alemanha. Só que ele tinha uma política um pouco dúbia, né? Ao mesmo tempo que ele tinha alguma simpatia por esses regimes, por outro lado também ele não deixava de ter contato com os Estados Unidos. E quando teve a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Ele acabou esperando um pouco o que aconteceria lá na frente, e aí, quando ele achou a hora oportuna de apoiar alguém, acabou apoiando os Estados Unidos. Acabando a guerra, houve pressão para ter eleição direta. Lembrando que Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder, tá? Sem eleições diretas para presidente. Então, por isso que nós falamos, nós chamamos isso de ditadura. Um governo que não tem espaço para eleições diretas e também você não pode ter muita opinião própria. Você pode ser punido pela opinião própria, por ter opinião própria, e nós vamos falar disso um pouco mais adiante, tá? Desse período, o que acontece? No final, acaba tendo a formação de 3 principais partidos. Claro que tinham muito mais partidos que isso, né? Mas os 3 principais eram o PTB, o PSD e a UDN. Estou explicando um pouquinho o que era cada um desses partidos. A UDN seria uma oposição a Vargas, mas mais conservadora. Apoiava o que nós chamamos de direita. O PTB tinha os setores trabalhistas, mas não confundir com comunistas, né? Isso é uma coisa muito importante para nós entendermos o período, mas era um trabalhismo muito vinculado a Getúlio Vargas. E tinha o PSD, que também, de certa forma, tinha muita associação a Vargas, mas era apoiado principalmente por proprietários de terra. Então também era de uma elite. Tá? Então Getúlio Vargas sai do poder. Quem é eleito para suceder Getúlio Vargas, troca o bonitão aí na tela. Eu estou falando para vocês o bonitão, vocês vão falar, vocês já vão estranhar, pô, esse cara aí sei não. Não, é só uma brincadeira, tá? Porque esses caras são feios pra caramba também. Né? Então aí o Dutra, espero que eles não me fiquem, o fantasma deles me assombre à noite para eu ficar xingando eles aqui. Tá? Esse é o Dutra, primeiro presidente eleito após o Getúlio Vargas. Ele foi eleito pelo PSD, tá? É o partido, né, um dos partidos que de certa forma apoiavam o Vargas. O que acontece? O Dutra acaba se aliando aos Estados Unidos, né? Aumenta a aliança entre Brasil e Estados Unidos. Né? Tanto é que o presidente dos Estados Unidos na época, o Truman, chega a visitar o Brasil, tá? E o Dutra visita os Estados Unidos.
E também ele cria a ESG, a Escola Superior de Guerra. Guarda esse nome porque é importantíssimo para entender o golpe militar que a gente vai falar um pouquinho quando chegar em 64. Tá? Eurico Gaspar Dutra governou o Brasil entre 46 e 51. Quando vocês olham aquela Via Dutra, né? Vocês vão para o Rio de Janeiro, pegar as praias, pegar um carnaval, né? Vocês lembram aí de Eurico Gaspar Dutra? Não precisa lembrar na hora não, nem é melhor lembrar, tá? Quando for para o Rio de Janeiro, se preocupe em ver aquela cidade maravilhosa. Então vamos trocar o slide aí, trocar o cidadão, tá? Olha quem voltou, né? Ele fez que foi, não foi, acabou voltando, tá? Getúlio Vargas, e dessa vez ele voltou através de uma eleição direta. Ele ficou entre 51 e 54. Dessa vez, ele volta com uma plataforma tentando se aproximar um pouquinho mais do trabalhismo, tá? Mas o ministério deles, a gente fala que é um pouquinho um saco de gatos, que ele também chama a oposição. Lembra a UDN, aquela oposição conservadora? Alguns ministros dele também eram da UDN. Isso vai dando alguns problemas dentro do governo. Ele tem uma questão nacionalista muito forte, que já tinha na época no que a gente chama da Era Vargas, né, aquele governo ditatorial de 15 anos, e ele volta com o nacionalismo, dessa vez fundando a Petrobras, tá? Que até hoje, olha quando eu falo a respeito das heranças, até hoje uma das principais empresas brasileiras. Né? Alguns especialistas, né, ali na área de finanças falam que é uma das principais empresas do mundo, né? Fundada na época do Getúlio Vargas. Até a mãozinha dele aí, vocês podem ver a mãozinha dele com o petróleo na mão, tá? Então, o que acontece? Em seguida, roda o slide aí, por favor, tá? Vargas tem um opositor muito forte do campo chamado conservador, de direita, que é Carlos Lacerda, esse cidadão aí que vocês podem ver carregado pelos policiais, tá? Essa cena se passa logo depois do atentado da Rua Toneleiros, atribuído a alguém de confiança do Getúlio Vargas, tá? Que cometeu um atentado contra o Lacerda. O Lacerda era um jornalista que ferozmente fazia oposição a Vargas, tá? Era uma oposição realmente feroz. E aí, Gregório Fortunato, né, acusado de tentar matar Carlos Lacerda, era muito ligado a Getúlio. Então a pressão da imprensa e de parte da sociedade em cima de Getúlio é muito forte. Getúlio o que faz? Em 54 acaba cometendo suicídio e ele, de certa forma, cala essa oposição. Né? A morte dele, o suicídio e a carta que ele deixa para a população acaba acalmando, né, acalmando não seria o termo, né? Mas dá uma esfriada nessa oposição, tá? Então, os setores varguistas de novo ganham força, tá? Então acabam entrando o vice dele, tá? O Café Filho, tem uma sucessão muito complicada. Tem várias pessoas que acabam sucedendo. Vargas Café Filho também não vai até o final. E aí, troca o slide aí, por favor. E aí tem uma eleição direta, tá? Novamente, em 55, e Juscelino Kubitschek acaba sendo eleito para mandato desde 56 até 61. Juscelino Kubitschek é muito famoso, né? É um presidente que acabou se tornando quase lendário no Brasil. Teve até uma série de televisão, o José Wilker lá, aquele ator famoso, né? Acabou interpretando o Juscelino Kubitschek. E ele governou, quando ele entrou no poder, na verdade tinha toda essa confusão. Depois do suicídio do Vargas, né? Essa oposição ao Vargas, toda tentando também pressionar muito o Juscelino Kubitschek. Né? Teve inclusive uma tentativa dele sequer chegar a assumir a presidência e, né, graças à ação do, por exemplo, Marechal Lott, esse golpe acabou não acontecendo. O Juscelino Kubitschek assumiu a presidência em 56 e governou por 5 anos. Ele conseguiu completar o mandato. Ele tinha um plano de metas que se chamava 50 anos em 5. O que significava isso? A pretensão do Juscelino Kubitschek era fazer um desenvolvimento tão grande no Brasil que em 5 anos equivaleria a 50. Né? E ele também foi eleito, e aí que também pegava um pouquinho para o pessoal mais conservador, o vice-presidente dele, vamos falar desse cara daqui a pouquinho, João Goulart, era muito ligado a sindicatos. Tá? E na época existia a Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Os sindicatos
nem todos eram aliados aos comunistas, mas na época os setores conservadores gostavam muito de colocavam muito essa coisa, né? Essa aliança de sindicatos e comunismo. Por quê? Para tentar afastar a população desses sindicatos. Como João Goulart era muito ligado a alguns sindicatos, às centrais sindicais no geral, principalmente a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, então esses setores conservadores acabaram se voltando muito contra Juscelino Kubitschek e mais ainda contra João Goulart depois. Vou dar uma paradinha, vamos ver aqui a pergunta. A Maria Gabriela, de Barra do Garças, tem uma pergunta ótima. Teria como professor explicar direito o que foram os movimentos de direita e esquerda? Muito ótima pergunta, Maria. É o seguinte, direita, naquela época, como eu expliquei para vocês, tinha Guerra Fria, tá? Então, Estados Unidos de um lado representa do quê? O capitalismo. E União Soviética do outro, socialismo. A esquerda, quanto mais próxima desse comunismo, mais era visto como esquerda. Tá? Então os comunistas, muitos diziam extrema esquerda, por exemplo, e tinham os trabalhistas, talvez uma esquerda moderada. Tudo bem? A direita seria muito ligada ao capitalismo. Tá? Então, por exemplo, a UDN, que era uma oposição conservadora de direita, era muito apoiado nos Estados Unidos, tá? Aos Estados Unidos. Ok? Não sei se eu respondi, espero que sim. Tá? Então vamos ver o André de Registro. É verdade que quando Vargas perdeu, ele se matou? Não, André, não é bem isso. Tá? Ele se matou, ele já era presidente da República. Tá? Peço desculpa se eu não consegui me fazer entender. Tá? Ele já era presidente da República, só que tiveram muitas pressões em cima dele. Tá? Aí existe uma divisão entre especialistas. Alguns dizem que havia uma tentativa de golpe, de tentativa de tirar o Getúlio Vargas do poder. Tá? E que com esse suicídio ele atrasou esse golpe, que aconteceu em 64. Mas o certo é o seguinte, existia muito setor de oposição em cima dele. Tá? Muita pressão do Carlos Lacerda, que era o jornalista, tá? E ele acabou se matando. Ele acabou não conseguindo suportar muito essas pressões. E de certa forma, né, ele, se não adiou o golpe, pelo menos deu uma afastada na oposição dita de direita. Importante dizer, tá? Getúlio Vargas também nessa questão de direita e esquerda, ele não se posicionava muito não, tá? Ora ele tentava fazer um agrado para um lado, ora para o outro. Ok? Vamos ver aqui, Bruna Laís de Mutuípe, Bahia. Tá? Qual a semelhança entre o governo de Getúlio Vargas e Lula? Bruna, você quer me pegar aqui, né? Porque isso aí tem debates incríveis em cima disso, tá? O que semelhança teria Getúlio Vargas com Lula, né? Alguns chamam Lula de populista, Getúlio Vargas também, tá? Mas isso eu vou falar para você que se eu desse uma aula de 2 horas só para falar isso, talvez eu não respondesse a sua pergunta, né? Essa é uma pergunta realmente, mas é uma ótima pergunta, é muito interessante, viu? Por quê? E ela cabe, né? Porque o Getúlio Vargas cresceu um pouco fazendo essa média com os sindicatos, né? O Lula, não que ele tenha feito média primeiro como presidente, ele foi o contrário, né? Começou como sindicalista, depois se tornou um presidente, mas também essa relação com os sindicatos é ambígua, né? Tem alguns sindicatos que questionam muito o Lula, como questionavam Vargas, outros se aproximam muito. Então, quer dizer, tem sua semelhança sim, né? Mas tem suas diferenças até de momento histórico, de origem, né? Mas é uma pergunta sensacional, viu, Bruno? Isso aqui eu diria o seguinte, é uma pergunta que a gente poderia sentar e conversar sobre isso o fim de semana inteiro, viu? Então, galera, vamos continuar aqui com o Juscelino, passando aqui o slide, tá? Próximo slide. Se tiver uma galera de Brasília, com certeza, ou que já foi para Brasília, com certeza já reconheceu aqui a esplanada dos ministérios no fundo, né? O Juscelino Kubitschek foi conhecido por 2 coisas, principalmente, né? Uma, a construção de Brasília, tá? Também, assim, na época gerou muita polêmica. Os gastos foram muito grandes, né? Isso aí, ele poderia ter gasto de outra forma. Mas a verdade é o seguinte, já existia um plano, desde o início da República, de levar a construção de Brasília para o interior. Não para Brasília, ou desculpa, melhor dizendo, não com esse nome, tá? Mas de alguma capital para o interior. Mas nunca foi feito. Então o que Juscelino Kubitschek fez foi realizar um sonho antigo da República, de levar
a capital para o interiorzão do Brasil. Por que isso? Tá? Segundo os defensores do governo do Juscelino Kubitschek, tá? Uma capital próximo do centro do Brasil ajudaria a desenvolver várias áreas diferentes. Por quê? O desenvolvimento, na época do Juscelino, nos anos 50, já se concentrava muito São Paulo, Rio, um pouquinho no sul. Tá? Então, a ideia era levar uma capital para o interior e conseguir desenvolver também norte, nordeste, centro-oeste. Tá? E outra coisa também, a implantação da indústria automobilística. Tá? Você aí que tem um sonho em ter um carrão, né? Passar aí no vestibular, entrar na faculdade e comprar um carro, ganhar um carro. Né? Então, muito disso também tem a ver com Juscelino Kubitschek implantando a indústria automobilística no Brasil. Tá? Ele tinha a ideia de fazer um acordo com essas indústrias no exterior. Tá? Foram fábricas do exterior que vieram para o Brasil, junto com também empresários no Brasil, e aí formaram essa indústria automobilística no Brasil. Então, por essas medidas, ele acabou também sendo criticado não só pela oposição conservadora de direita da UDN, que ele já era criticado por outros motivos, como ele ganhou, de certa forma, uma crítica também à esquerda, né, do que seria extrema esquerda, se ficou claro esse conceito, tá, do PCB, por exemplo, do Partido Comunista. Ok? Vamos rodar aí, tacando em frente. Esse é um personagem aqui que eu diria que não é Egito Antigo, mas é uma esfinge na história do Brasil. Tá? Conhecido como Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros governou o Brasil, ganhou, foi uma das maiores votações proporcionais a um presidente na história do Brasil. Ganhou, tá? E acabou se tornando o sucessor do Juscelino Kubitschek. Ele acabou ganhando pelo voto, muito pelo voto da UDN, ou seja, da oposição conservadora, e chegou ao poder. Mas para começar a confusão, na época existia a eleição para vice-presidente, é diferente de hoje. Hoje você vota no presidente, o vice-presidente vem junto. Naquela época era um pouco diferente. Tá? Você votava no presidente, os eleitores votavam no presidente e no vice-presidente. Quem foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros foi João Goulart, que já era vice-presidente na época do Juscelino Kubitschek. João Goulart, que pelo contrário, era ligado a sindicatos um pouco mais à esquerda. Então, já existia uma diferença aí entre presidente e vice-presidente. Para completar, o Jânio Quadros tentou uma política externa independente. O que eu quero dizer com isso? Se ele foi eleito através do voto da UDN, então ele, teoricamente, o quê? Era mais próximo dos Estados Unidos que a União Soviética. Tá? Só que ele acabou tendo uma política independente. O que eu quero dizer com isso? O que ele queria era se aproximar de outros países que fossem fora da aliança dos Estados Unidos. Tá? Talvez assim o símbolo disso é a foto que vocês estão vendo. Né? Você que tem o camisetão do Che Guevara, né? Che Guevara ajudou a promover a Revolução Cubana, que depois se aliou à União Soviética, aos socialistas. Então Che Guevara era um ícone de resistência. Tá? Então você aí de casa tem o colarzinho, né? Uma camiseta do Che Guevara, que é muito famosa aí. Às vezes o cara não sabe se vai comprar a camisa do Che Guevara ou do Mickey e acaba comprando do Che Guevara. Tá? Lembrando que o Che Guevara tem toda essa simbologia aí. Então, olha o Jânio Quadros condecorando Che Guevara. Vocês imaginam o que causou isso, né? O tumulto que causou em plena época da Guerra Fria entre os setores conservadores que apoiaram o Jânio. Tá? Então o Jânio perdeu o apoio, não tinha apoio nem da esquerda e nem da direita. Ele ficou só 7 meses no poder e acabou renunciando. Tá? Inclusive tinham boatos muito engraçados naquela época que Jânio Quadros tinha pegado um foguete ido para a Lua, algumas coisas, algumas loucuras dessas, tá, gente? Não acredita não, tá? Então roda o slide. Então, quem assumiu na falta do presidente? O vice-presidente João Goulart, tá? Aliado de muitos sindicatos, visto como simpáticos a setores comunistas, ele não era comunista, importante dizer isso, tá? Inclusive ele era um proprietário de terras no Rio Grande do Sul, tá? Mas ele assumiu com essa caracterização, tá? De aproximação de esquerda, sindicatos e um pouco a simpatia de alguns setores do PCB, do Partido Comunista do Brasil, tá? Então o que aconteceu? Ele governou o Brasil de 61 a 64. Ele quase não toma posse. Já começa que ele estava numa missão na China.
que era o quê? Socialista, como continua sendo. Só que em plena época da Guerra Fria, isso era terrível. Hoje não, né? Hoje aí, talvez até o fone aqui do meu amigo Maurício seja de lá da China, talvez minha camisa seja, né, a dentadura do cidadão que está sorrindo para mim talvez tenha sido feita na China. Hoje é tudo feito na China. Na época não, tá? Vamos entender isso. Na época, quem era do mundo capitalista, nós éramos do mundo capitalista, como continuamos sendo, não tínhamos contato com esse chamado bloco socialista, né? Então João Goulart indo para a China e fazendo contato com os chineses era tido assim como uma coisa absurda. Então, quando ele volta para assumir a presidência, ele quase não consegue tomar posse, né? É aí que tem um cidadão, que aliás era cunhado dele, o Leonel Brizola, que faleceu há alguns anos, chegou a ser candidato à presidência, depois que acabou a ditadura militar e tudo isso, movimentou parte da população, né, na chamada cadeia da legalidade, pressionando, né, a sociedade aí a auxiliar o João Goulart a tomar posse. E ele tomou posse, tá? Mas olha só o grau de encrenca que esse cara já toma posse, né? O João Goulart tem uma bucha. Troca o slide aí. Então vamos lá. O que aconteceu, né? Aumenta a crise dos Estados Unidos com Cuba. O que isso tem a ver com o Brasil, né? Como diriam em alguns lugares do Brasil, o que isso tem a ver com as carças? Então, vamos falar o que isso tem a ver com as carças. Então você imagina uma república socialista, aliada à União Soviética, bem pertinho ali dos Estados Unidos, né? Pertinho da Flórida, se vocês olharem o mapa, então estava lá Fidel Castro e Che Guevara dando tchauzinho pro Mickey, né? Vocês imaginam então o grau de paranoia que chegou aí no mundo, tá? Então isso aumentou muito a tensão aqui do Brasil. E isso aumentou mais ainda a pressão em cima do João Goulart, ok? Setores da chamada direita, empresários, muita gente falando, não, ele vai facilitar a entrada do comunismo no Brasil. Então, muita pressão em cima dele, tá? Então, tiveram várias empresas, inclusive estrangeiras, dando, né, financiando até deputados de oposição ao João Goulart, tá? E aí tem até se rebelam 3 governadores dos estados maiores do Brasil em população, tá? Adhemar de Barros, que era de São Paulo, em Minas Gerais, né, também, no Rio de Janeiro, o famoso Carlos Lacerda, tá? Magalhães Pinto em Minas. E o famoso Lacerda, né, que era o mesmo que falava mal ali do Getúlio Vargas. Todos eles se aliam também contra João Goulart, ok? Essa foto aqui é uma tentativa do João Goulart de reverter essa falta de apoio, né? Ele fez um comício, tentou chamar a população para apoiá-lo, ele não tinha uma rejeição, boa parte da população, né, e ele tentou usar isso para conseguir se defender. Esse comício, que foi chamado Comício das Reformas, foi em março de 64, mas não adiantou, tá? Finalmente, em 31 de março, alguns maldosos falam que foi no dia 1º de abril, mas enfim, o que importa é que os militares chegaram ao poder, tá? Derrubaram o João Goulart, que foi obrigado a sair do país e foi para Montevidéu, no Uruguai. Interessante, assim, que existe um debate também muito grande. Ele teria como conseguir resistir ou não, se ele tivesse ficado, tá? Existe um debate também. Quem me perguntar isso, já respondo também que é outra situação aí, outro assunto que a gente poderia ficar a tarde inteira debatendo. Tá bom? Então vamos aqui às perguntas. O Natanael do Ceará, tá? Terra boa, viu? Eu tive lá, bacana. E sobre a situação econômica do Brasil nessa era Vargas? Bom, quando falar era Vargas, a gente tenta falar um pouco desses 15 anos, tá? Do governo ditatorial, vou entender assim, tá bom? Houve uma substituição da matriz econômica, né? Lembrando que eu falei para vocês, quem dominava? O pessoal do café com leite, Minas e São Paulo. Praticamente o café era o nosso produto de exportação maior que existia. Não existia um produto que se rivalizasse a ele. Então, com Vargas, já na República Velha tinha algumas indústrias, mas eram muito poucas, né? Tinha as indústrias Matarazzo, né? Não vamos cometer essa injustiça. Mas com Vargas começa a ter o quê? Um equipamento, um aparelhamento do nosso campo industrial. Inclusive ficou famosa a siderúrgica de Volta Redonda. Ok, espero que eu tenha respondido, viu, Natanael? O Lucas, de Rio Verde, no Mato Grosso, me perguntou: os Estados Unidos tiveram alguma participação no golpe militar de 64? O golpe foi respaldado apenas pela classe média que queria derrubar o presidente João Goulart? Nossa Senhora, ótima pergunta, Lucas. É pergunta de quem entende isso daí, tá? Então vamos responder por partes.
Os Estados Unidos, hoje existe quase o consenso que sim, apoiaram o golpe militar. Tá? É um pouco polêmico isso, mas hoje, analisando documentos, vendo até presença, né, muitos deles indicando a presença de uma frota americana aqui em águas brasileiras, na época do golpe, bem nos dias do golpe, apontam que sim, os Estados Unidos tiveram uma grande participação no golpe sim. O certo é o seguinte, que eles nutriam muita simpatia pelo governo que veio depois, que foi o governo militar, anticomunista, e tudo isso que a gente vai abordar depois para vocês, né? Então sim, teve uma participação dos Estados Unidos, tá? Agora, os setores que apoiaram esse golpe. Eu diria o seguinte, a classe média teve uma participação efetiva sim, os setores mais populares não, tá? Eles não apoiaram o golpe. Eu diria que, praticamente como sempre na história brasileira, eles ficaram um pouco de lado, tá? Acabaram não defendendo o João Goulart como o próprio João Goulart esperava, mas também não tiveram uma participação em favor do golpe, isso com certeza não. Mas a classe média, na verdade, foi arrastada por esses grupos, tá, conservadores, em parte liderados pela UDN, em parte, tem até um livro, né? Se você quiser saber 64, a conquista do Estado, ele fala um pouco de todas essas empresas que ajudaram a derrubar João Goulart e apoio de parte da nossa imprensa também. Tá? Então, na verdade, a classe média entrou com um componente a mais, mas foram muitos setores que apoiaram a derrubada de João Goulart. Ok? Então vamos para a pergunta seguinte, do Marcos Vinícius de Goiânia. Goiânia, bacana, viu? Crescido muito essa cidade, legal. Qual o principal fator que influenciou ou ocasionou o fim da ditadura militar do Brasil? Muito boa pergunta, a gente vai chegar nela, tá? Tem alguns livros, um deles do Hélio Gaspari, por exemplo, que aponta que a ditadura praticamente caiu, né? O Brasil, na verdade, estava numa grande crise, né? E aí, uma crise econômica, inclusive, hiperinflação e etc. Não tinha muito como eles se sustentar no poder, mas um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá, tá bom? Ok. Maria Gabriela de Barra do Garças. Ok? Então ela pergunta, qual a importância de Jango no cenário político atual? Você tem perguntas sensacionais, viu? Eu estou achando que você vai querer prestar história. Tá? Vamos lá. O João Goulart, ele tem algumas obras dele como ministro do Trabalho e como presidente também, que até hoje tem reflexos no trabalhismo de hoje, tá? Nas leis trabalhistas. Por exemplo, o 13º. Se eu recebo o 13º hoje, tá? Muito é por causa de uma lei criada por João Goulart, tá? Então, ele que foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas se aproximou dos trabalhistas, né? Ele aumentou muito o salário mínimo. E hoje, inclusive politicamente, existem algumas polêmicas em torno do João Goulart. Uma delas, por exemplo, não se sabe se o João Goulart morreu de morte matada ou morte morrida, né? Como alguns lugares do Brasil falam. Se ele morreu de doença ou se ele foi envenenado. A família dele, né? Filhos, esposa Maria Tereza Goulart, que ainda está viva, tentam reaver esse processo. Tá? Então, João Goulart é uma figura que eu diria o seguinte, ótimo você ter perguntado dele, porque é o seguinte, o João Goulart, de certa forma, ele é um pouco apagado da história, ele se tornou presidente do golpe, o que é uma grande injustiça. Tá? Gostando ou não do João Goulart, ele teve uma importância muito grande, não só pelas leis trabalhistas, mas para você ter uma ideia, ele era considerado, por exemplo, ele era ovacionado quando era chegado em alguns lugares, quando era ministro do Trabalho, chamado de ministro do Povo e coisa assim. E de repente, parece que é um personagem que não tem muito significado, tá? Quando eu discordo completamente disso. Ele tem muito significado na história brasileira. Tá bom? Espero que tenha respondido, Maria. Então, seguinte, vamos começar aqui a falar um pouco dos presidentes militares, tá? Castelo Branco. Tem um pessoal aqui que às vezes pega um presente e outro e fala, pô, esse cara só fala de estrada, Dutra, Castelo Branco, né? Também é legal pegar Castelo Branco, às vezes, para ter o rancho lá, um rancho da Pamonha lá, que é sensacional. Tá? Eu vou cobrar o marketing aí, viu? Vocês estão testemunhando que eu estou fazendo propaganda deles. Mas vamos falar um pouco do cara do Castelo Branco. Ele foi o primeiro presidente militar, em 64, o primeiro presidente após o golpe militar, tá? Melhor dizendo. Presidentes militares tivemos outros, né? Mas foi o primeiro presidente após o golpe em 64. Foi eleito pelo voto direto? Não. Tá? Era permitido, por exemplo, nesse período, criticar o governo abertamente? Não. A pessoa era punida. Tá? E a gente vai falar disso também. Então, por isso nós falamos que é uma ditadura.
Então, Castelo Branco iniciou o governo após uma eleição interna, tá, entre os militares, né, bem dizendo isso, tá, para vocês não terem essa confusão. E um dos opositores dele era, por exemplo, Dutra, que chegou a ser presidente do Brasil, mas perdeu. E aí, Castelo Branco se tornou o primeiro presidente militar. Ok? Então, logo de cara, o que aconteceu? Cassação de direitos políticos. Então, muitos deputados ligados a João Goulart, ou ao getulismo, ou principalmente Partido Comunista, isso com certeza, todos aqueles que seriam contrários ao regime militar já foram cassados. Tá? Então, eles perderam os direitos políticos e muitos deles tiveram que sair do Brasil. Ok? Em 65, então, tem o fim do pluripartidarismo. Vamos falar o que é isso. Vamos entender o que é pluripartidarismo. Tá? O pluripartidarismo é quando você tem muitos partidos. Hoje, por exemplo, nós temos um pluripartidarismo no Brasil. E põe pluri nisso, né, galera? Né? Até estou pensando em fundar um partido aí, quem sabe eu sou eleito presidente da República, conto com a ajuda de vocês. Tá? Então, instituiu o quê? 2 partidos, Arena e MDB. Acabou. Arena de situação, MDB de oposição. E uma oposição bem enfraquecida também. Né? A maioria de oposição saiu do Brasil. Na parte econômica, o que aconteceu? Havia um processo inflacionário. Os preços aumentando e eles dizendo que os salários é que estavam muito altos. Por exemplo, isso impulsiona a inflação. Então teve um arroxo salarial. O que é um arroxo salarial? Quando você não tem reajuste salarial, seus salários são congelados, né? Não tem aquele aumento, não é que não é bem aumento, é reajuste, né? Porque você adequa o salário à inflação. Então, quer dizer, os salários ficaram paralisados, tá? Então, foi assim o início do regime militar. Troca o slide aí, galera. Então, Costa e Silva foi o segundo presidente militar. Vamos entender um pouquinho o que é esse negócio de linha dura no poder, tá? Existiam várias vertentes, na verdade, mas tinham 2 principais. Uma que era chamada Turma da Sorbonne, né, a vertente da Sorbonne, da qual Castelo Branco fazia parte, e a linha dura. Como o próprio nome diz, né, o regime se fecha mais ainda com a linha dura. Quando eu falo se fecha, mais perseguição política. Tá? Então, os protestos começam a aumentar nas ruas. Estudantes, muitos, principalmente estudantes, né, ficaram muito famosos os protestos estudantis, que também foram inspirados em 1968. Tiveram os protestos no mundo inteiro, né, de Paris, por exemplo, na França. Tá? E aí, o que aconteceu? Isso tudo foi gerando o quê? Um aumento do recrudescimento do regime. Quer dizer, mais um jeito de forçar o regime contra esses movimentos. Tá? Teve o quê? Um desenvolvimentismo na economia. O que isso quer dizer? Tá? Ao contrário do Castelo Branco, no governo Costa e Silva, eles tinham o quê? Eles começaram, entrou um novo ministro, tá? Que hoje não é novo, Delfim Neto, está vivo ainda, que tem um outro tipo de programa, que é o seguinte: mais intervenção do Estado na economia, mais dinheiro e desenvolvimento industrial. Tá? Isso aí parece legal no começo, mas vamos ver um pouco o resultado disso. Ok? O certo é o seguinte: no final do governo dele veio o AI-5, o Ato Institucional número 5, que acabou com habeas corpus, aumentou ainda mais a perseguição. Tá? Então, assim, foi a gota d'água, foi o fechamento total do regime. Ok? Então, vamos passar para o seguinte. Outro cidadão aí, Garrastazu Médici. Tá? Então, quando eu coloco o auge da repressão, foi quando tiveram o quê? A repressão aos movimentos. E muitos deles, guerrilhas, que já existiam na época do Castelo Branco, tá? Bem dizendo, continuam desenvolvendo com Costa e Silva, e elas vão desenvolvendo, né? A mais famosa do Araguaia, que são o quê? O que são essas guerrilhas? Grupos armados, quase praticamente todos eles de esquerda, tentando derrubar o regime militar através das armas. Ok? Mas a força deles não era nada comparada ao exército, tá, gente? Então é importante dizer isso. Eram grupos pequenos. Mês passado, mês retrasado, saiu em algumas revistas a respeito da guerrilha do Araguaia. Tá? A guerrilha do Araguaia, por exemplo, tinha episódios que 80 guerrilheiros enfrentavam 4.000 soldados do exército. Tá? A proporção era muito grande. Então, essa repressão, essa perseguição, esses movimentos aumentou no governo do Garrastazu Médici. Então, praticamente liquidou essas guerrilhas. Ok? Então, foi a época do ufanismo e milagre brasileiro. O que era o ufanismo? O ufanismo é quando você tem
essa exaltação muito grande à pátria, né? E aí vocês vão ver depois o que acontece para aumentar ainda mais essa exaltação à pátria. E o milagre brasileiro, que foi o resultado dessa política desenvolvimentista, tá? Começa a ter um crescimento muito grande econômico no Brasil, que eles chamam de milagre. Ok? Inclusive ficou muito famosa a frase do Delfim Neto, que ele falava em crescer o bolo para depois repartir. Tá? Hoje os críticos falam, o bolo cresceu e não foi repartido. Tanto é que a gente vê até hoje a miséria no Brasil. Hoje a gente vê o quê? Algumas pessoas muito ricas e uma grande maioria muito pobre. Tá? Vitória na Copa de 70. O presidente da República chegou a posar, alguns políticos que até hoje estão vivos aí, chegaram a posar em fotos, quando essa seleção de 1970 voltou, tá? A famosa seleção do tricampeonato. Então, quer dizer, isso também foi usado como propaganda do regime, ok? E aí eu assinalo aqui, como eu tinha falado para vocês, né, a derrota definitiva das guerrilhas. Então, antes de passar para o penúltimo presidente militar, vamos ver aqui as próximas perguntas. Lipe, da Paraíba. Muito bom, Lipe, vamos lá. É correto dizer que um dos fatores para que os militares dessem o golpe de Estado foi a reforma de base de Goulart? Pergunta sensacional, Lipe. Tá, vamos entender um pouquinho o que eram essas reformas de base. Essas reformas de base, tá, que o Lipe mencionou, era uma tentativa dele de fazer o quê? Reforma agrária, redistribuir um pouco as terras, reforma tributária dos impostos, tá? E que isso realmente teve um papel importante no golpe. Claro que parte dessa direita conservadora não queria muito esse tipo de reforma. Só que, na verdade, aí existe também um outro fator. Antes dele mencionar as reformas, aliás, antes dele tomar posse, já existia uma tentativa dele não tomar posse. Tá? Então, tudo bem. E isso realmente acelerou o movimento golpista contra ele. Mas não foi só por causa disso. Tá, Lipe? Então, o Jonas Alexandre, de Barreiras, na Bahia. Qual a relação de Jango com o campo? Sensacional sua pergunta, viu? Muito boa pergunta, tá? Isso aqui também é outro que dá uma tese, tá? Eu poderia falar isso toda... Então vou tentar resumir o máximo possível. Tiveram alguns programas de tentativa do quê? De melhorar um pouco essa relação do governo com o campo, dos pequenos proprietários, tá? Mas existiam as ligas camponesas, que, por exemplo, não achavam isso suficiente e continuavam... a tentativa por uma reforma agrária, tá? Ainda tinha esse embate com o governo, mesmo com o governo João Goulart, tá? Importante dizer, ligas camponesas, fazendo um paralelo, tá? Seria o MST de hoje, mas com algumas diferenças, ok? Não vou me alongar muito nisso, porque também daria outro programa só para falar delas, né? Então, quer dizer, teve essa tentativa de aproximação, mas que alguns setores também não achavam suficientes, ok? Vamos falar então da pergunta da Bruna, de Mutuípe, na Bahia. A Comissão da Verdade realmente vai esclarecer os acontecimentos da ditadura militar? Eu só te respondo com uma palavrinha, tá? Espero, tá bom? Então vamos falar um pouco da pergunta também da Giovana Figueira, no Paraná. Como era tratada a questão de arte durante a ditadura militar? Chegaremos lá, tá bom? Aguarde e vamos focar mais na música. Mas é claro que, só te adiantando, é óbvio que, né, se eu falo de censura, isso também repercutiu na arte, tá bom? Então vamos falar um pouco do Geisel. Trocaram os slides para o Geisel. O Geisel falava numa abertura lenta e gradual e segura. O que ele quis dizer com isso? A abertura seria o fim da ditadura e aos poucos, tá, mudar para outro regime que seria democrático. Quando ele fala em segura, é meio suspeito, né? Lenta, nem precisa dizer, e segura, o quê? Para não cair em setores perigosos, como a esquerda, por exemplo, tá? Tiveram alguns investimentos em estrutura. Por exemplo, grandes obras como Itaipu, tá? Que tiveram seu projeto no governo Geisel, ok? Aí teve uma crise mundial, tá? Principalmente por conta da alta do petróleo. E isso reflete no Brasil, ok? Pelas palavras até do ex-ministro Delfim Neto, né, o Brasil tem um grande defeito, faz parte do mundo. Então essa crise no mundo afetou o Brasil, tá? Apesar de ser uma política, lembrando, alinhada aos Estados Unidos, o Geisel defendia uma política de aproximação com outros países também. Inclusive teve a construção da usina nuclear de Angra com parceria com os alemães, tá? Apesar de muitos atribuírem o início do fim é estranho, mas início do fim da repressão com o Geisel, tem um episódio muito famoso que é do Vladimir Herzog, né, o jornalista, que no começo foi, na época, colocaram como se ele tivesse cometido suicídio, né? Tem até uma foto famosa dele enforcado, mas que, na verdade, já mudaram, inclusive, a ficha com a causa-morte dele,
não foi suicídio, tá? Foi uma tentativa aí frustrada de enganar a sociedade, né? Então ainda existiam mortes políticas na época do Geisel, isso é importante dizer. Ok? Último presidente militar. Vamos acabar isso logo para começar a musiquinha, que é muito melhor, né, galera? Falar, muda esses caras aqui que, né, regime militar e tal, importante, mas daqui a pouco vamos falar um pouco de música, né? João Figueiredo, o último presidente militar, ok? O que acontece na época dele? No fim do período Geisel, começo do período Figueiredo, já começa o quê? Ter uma abertura, um pouco mais de liberdade. Então, aumenta o quê? Aumenta os movimentos sociais, intensificam, tá? Entre eles o movimento sindical. E aí, né, a colega de vocês que perguntou a respeito do Getúlio Vargas e Lula, aparece o quê? Uma das figuras aí centrais é o Lula, né, no sindicato ali dos metalúrgicos no ABC, tá? Ficou famosa a greve de 79, né, aquela mega greve, né, foi uma coisa muito grande mesmo, tá? Ainda mais vindo ainda no final do período militar, ok? Então, em 82 já tiveram eleições diretas para governador, tá? Inclusive a maioria ganhou quem? Do MDB, que seria da oposição, tá? Então vários governadores foram eleitos de oposição aí, tá? Então, esses movimentos que começam a ganhar corpo, começam a ter mais liberdade, começam a ganhar as ruas, tá? E começa a ter o quê? A campanha das diretas já, que bota o quê? Muita gente na rua, tá? Aqui em São Paulo, lá no Rio, em vários outros lugares ali, muita gente exigindo as diretas já. O que eram as diretas já? Exigindo que tivesse eleições presidenciais diretas, mas isso não aconteceu, ok? Então, para finalizar, o nosso primeiro presidente civil, depois da ditadura militar, não foi eleito numa eleição direta, que foi Tancredo Neves, foi uma eleição de colégio eleitoral, ou seja, os parlamentares que votaram, deputados, né, votaram, elegeram Tancredo Neves, que não sequer chegou a tomar posse, tá? Ele faleceu antes. Veio José Sarney, que está aí, está vivo, é senador até hoje, tá? E aí é uma outra história. Ok, galera? Então, trocando slide, vamos passar para o que interessa, né? Música, nada melhor para uma sexta-feira que música. E olha, música de qualidade, não tem essa de musiquinha aqui não, tá? É só fera aqui, tá bom? Então, o hit do momento agora não é o Rosa, vamos falar um pouquinho do samba, né? Essa foto aqui é o Noel Rosa, um dos principais sambistas aí. Ele viveu, né? Ficou muito famoso na era Vargas, tá? Então é importante dizer, o que o samba? Por que hoje se fala o samba é o ritmo brasileiro? Quantos hoje ouvem samba? Né? Não é tanto quanto era antes, né? Mas mesmo assim, né? Recentemente eu fiz uma viagem, por exemplo, no exterior, você vai para o Uruguai, o ritmo brasileiro é o samba, né? Eu falo, não, peraí, tem muitos outros ritmos, o samba hoje concorre com muitos outros ritmos, né? Mas isso ganhou muita dimensão na época do Vargas. E importante dizer, o rádio, tá? O rádio se espalhou no Brasil e o samba era tocado nos rádios. Tá? Então, Noel Rosa foi um desses sambistas importantíssimos. Tá? Foi um dos grandes compositores brasileiros do período. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder algumas perguntas, falar um pouco das rainhas do rádio, tacar uma musiquinha aí para vocês, tá, galera? Vamos lá. Noemi, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Gostaria da observação do professor sobre a morte de JK, né, Juscelino Kubitschek, que saiu na mídia do domingo, que ele foi assassinado num acidente de carro, como divulgado na época. Noemi, eu vou te falar que isso também é outra polêmica, né? É interessante a gente dizer o seguinte, né? Eu falo que no Brasil muita coisa é ambígua, inclusive isso, tá? Tem muitos casos ali de pessoas perseguidas nas suas ditaduras que foram mortas, né? No Chile, na Argentina, no Uruguai, que você sabe que foram as ditaduras e isso é grado concreto. Aqui no Brasil tem muita coisa ambígua, né? Não só o João Goulart, mas Juscelino Kubitschek também, tá? Então tem esse acidente que foi para lá de esquisito, né? Então a gente não sabe se ele sofreu um acidente ou foi acidentado. Mas existe muito essa suspeita, inclusive a família dele chegou a abrir essa questão mesmo. Tá? Ótima pergunta também. Isso aqui também é outro debate que a gente poderia estender aí o resto da tarde. Mas eu tenho certeza que vocês não querem, vocês preferem curtir o sabadão, né? Mas ótima pergunta, bacana, viu? Vamos lá. Acredito que seja Jonas Alexandre. Isso. Professor, por que João Goulart não conseguiu efetivar sua possível reforma agrária? Olha, Jonas, a gente está vendo, como você viu, eram muitos setores conservadores contrários ao João Goulart. Nunca iam deixá-lo fazer reforma agrária, tá? Quando ele mencionou em fazer, já foi derrubado do poder, tá? Da presidência. Então, eram muitos interesses, proprietários de terra, grandes empresários e coisas assim, que queriam mesmo a cabeça de João Goulart. Tanto é que ele não resistiu e sofreu aí o golpe, né? Então, vamos para o seguinte. Nathanael Ceira, a UNE já existia nessa época? Olha,
existia e é uma ótima pergunta, tá? A UNE existia, ok? Inclusive tinha um trabalho que eu vou falar um pouco mais desse trabalho da UNE, tá? Se você esperar um pouquinho, que são os CPCs, Centros Populares de Cultura, que ganharam força na época do João Goulart e, obviamente, com a ditadura foi perseguido, tá? Então, aguarda um pouquinho que vamos falar muito desse CPC, tá? Então, vamos lá, Lipe da Paraíba novamente, tá? Vamos lá, Lipe. Já que você faz ótimas perguntas, vamos ver. Os guerrilheiros da ditadura defendiam a instauração da democracia ou visavam instaurar um regime comunista? Sensacional, Lipe. Ótima pergunta. Eu diria o seguinte, dava de tudo, tá? A maioria apoiado pela extrema esquerda da União Soviética, então, visavam tomar o poder e, provavelmente, ali é uma especulação também, tá? Provavelmente muitos grupos pensavam em instaurar regimes do estilo cubano, até soviético, tá? Mas existiam grupos também, existiam pessoas vinculadas a esses grupos que não, tá? Visavam apenas derrubar a ditadura militar para implantar uma democracia. Então, quer dizer, eram grupos muito heterogêneos, tá? Então, dava de tudo. Mas, realmente, quem puxava todo esse movimento eram os movimentos comunistas, tá? Ok? Então, vamos lá. Natanael novamente. Vamos lá, Natanael. Os presidentes militares eram populares entre as camadas mais pobres? Pergunta sensacional, tá? Eu diria o seguinte, tem um que eu posso dizer que foi. Figueiredo com certeza não, tá? Mas o Médici, com toda aquela propaganda, foi o auge da propaganda ufanista no Brasil. Então o Médici teve sim uma grande popularidade no Brasil, tá? Lembrando que a maior parte da população não se informava, não chegava informações para a maior parte da população a respeito de tortura, a respeito de mortes, de prisões, tá? Então, assim, por exemplo, o Médici teve uma grande popularidade. Figueiredo, por exemplo, não se elegeria nem síndico de prédio no final do mandato dele, tá? Então aí depende muito do presidente da época, mas sim, o Médici, por exemplo, teve uma grande popularidade. Ok? Então, Jaciara, de Caximba de Dentro, da Paraíba. Tem uma galera muito bacana aqui da Paraíba participando, hein? Estado sensacional também. Que diferenças políticas separavam os da linha dura e os moderados? Moderado, eu vou dizer que assim, é bonzinho chamar de moderado, tá? Que eles também perseguiam, torturavam, tá? O AI-5, na época da linha dura, tudo bem, fechou mais ainda o poder. Mas, por exemplo, uma das diferenças, enquanto o Castelo Branco e a linha que seria da Sorbonne defendia, por exemplo, uma liberalização na economia, tá? Vamos frisar isso, tá? Na economia, por exemplo, o Estado interferindo menos, né? A doutrina do Roberto Campos, que era o ministro dele, ok? Com a linha dura, teve mais essa centralização das ações da economia no Estado. Não sei se eu respondi sua pergunta. É uma das diferenças, por exemplo. E claro que dá umas diferenças também entre cada presidente, entre cada linha, tá? Mas, basicamente, assim, é uma das grandes diferenças nessa condução da economia. Tudo bem? Vamos ver. Obrigado, Alice. Esse professor explica uma simplicidade fantástica. Muito obrigado, viu? Bacana. Fiquei até meio vermelho aqui, tá? Maquiagem aqui, por favor, para esconder a minha... Olha aí pros marmanjões, hein? Um monte de moça bonita no lugar daqueles caras feios todos que a gente viu, né? Bacana, melhorou, né? Show de bola. Então vamos lá. Primeira metade dos anos 50, era o auge das rainhas do rádio, que tinha aquele vozeirão, ok? Então, já que eu fiz a propaganda, vocês não vão para sexta-feira sem uma musiquinha. Eu gostaria aqui que a galera aqui, a staff... Tacasse Ave Maria no Morro, tá? Cantada por essa maravilhosa Dalva de Oliveira.